ouvirmos a tua palavra, para crescermos em ti, para sermos ensinados pelo teu Espírito, Pai. Nós abrimos o nosso coração nessa noite para receber de você, Senhor. Nos traz mais entendimento, nos traz mais luz acerca das verdades da tua palavra, para que elas fiquem firmadas dentro de nós, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por cada filho, por cada filha tua que está aqui nesta noite. Que a tua palavra os alcance de forma poderosa. Chegue como vida em seus corações, transformando, libertando, trazendo entendimento e crescimento para suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela unção de ensino. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque você é o nosso ajudador. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença, por você se movendo em nosso meio, por você fazendo assim como lhe apraz. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Podem sentar, amados. Alguém poderia acender a luz aqui, por favor? Aleluia. Obrigada. Amém? Estão animados para hoje? Aleluia. Sempre que estamos diante da palavra, amados, é crescimento para as nossas vidas. Não tem como sair daqui diferente. Não tem como. Porque vamos olhar para a palavra. E ela vai nos iluminar por dentro. E vamos crescer nisso. Você crê? Amém? Sabe aquele louvor, amados, que cantaram primeiro o louvor que Deus é meu Pai? É muito poderoso o que diz naquele louvor. Esse mês passado eu tive aula de ministério de música na igreja com Eliezer, o autor dessa música. E ele falou o testemunho de quando ele criou essa música, amados. E é tremendo a revelação de filho que chegou ao coração dele. O entendimento que ele teve de Deus como Pai. E é isso que precisamos em nossas vidas. Ter esse entendimento, essa verdade firme dentro de nós, porque isso vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Conhecermos a Deus como Pai, amados, é a coisa mais preciosa que temos na vida. Sabe, amados, entender que você é filho e que Deus, sabe, o Todo-Poderoso, o dono do universo, aquele que é infinito, aquele que criou todas as coisas, Ele é o teu Pai. Amém? Algo melhor do que isso, do que saber essa verdade, do que ter esse entendimento dentro de você, que você tem um Deus tão grandioso, um Deus tão poderoso como o teu Pai. Diga, Ele é o meu Pai. Amém? É sobre isso, amados, que vamos conversar nesta noite. É sobre isso que vamos examinar a palavra de Deus. E Deus vai trazer mais entendimento ao nosso coração acerca dessas coisas. Eu sei que você tem entendimento disso. Mas eu orei, amados, e eu creio um entendimento muito maior chegando ao teu coração. Você tendo muito mais visão, muito mais entendimento de Deus como teu Pai. Como aquele, amados, que está ao teu lado sempre. Amados, você pode até morar numa casa com muita gente. Até dentro da casa do seu próprio pai ainda. Mas, amados, ele não vai estar ao teu lado 24 horas por dia. Mas Deus está. Deus está contigo, amado, o tempo todo. Sabe, naquele momento que às vezes você mais precisa e às vezes você demora a tentar para isso, mas Deus está lá contigo, pronto para te socorrer nesse momento. Ele é o teu Pai. Amém? Você pode fazer uma declaração comigo? Diga, a palavra de Deus é viva e vai se tornar vida dentro de mim. Ela é poderosa para transformar a minha vida. Essa palavra é luz e vai me iluminar por dentro, me trazendo entendimento e revelação. Recebo como novidade e abro o meu coração para que as verdades desta palavra cheguem até mim. Amém? Confissão é uma bênção, amados. Confissão faz com que as verdades da palavra fiquem arraigadas dentro do nosso coração. Amém?
Não deixe que nada nem ninguém lhe diga o contrário. Confesse a palavra para você mesmo em casa, quando você estiver lendo a sua Bíblia. Leia algo e confesse aquilo na tua vida. Amém? É bênção. Eu gostaria de perguntar uma coisa, amados. O teu relacionamento com Deus é de criatura e criador ou é de pai e filho? Boa pergunta. É verdade. Uma boa pergunta que podemos refletir, não é verdade? Sabemos que ele é teu pai. Todos aqui já confessaram Jesus como Senhor e Salvador? Alguém não fez essa confissão ainda? Alguém não tem a Deus como pai? Amém? Todos são salvos? Então, se todos são salvos, amados, Deus é o teu pai. Mas, amados, que relacionamento nós temos com ele? Nós vamos ver um pouco mais na frente que um discípulo fez essa pergunta para o Senhor. E a resposta que o próprio Jesus deu para ele, amados, foi uma resposta que nós devemos refletir acerca disso. E olhar para nossas vidas. Será que de fato eu tenho tido um relacionamento de pai e filho, na proximidade que deve ser, com a comunhão que deve ter? Amém? Então vamos pensar acerca disso. Antes eu gostaria de dar uma dica de leitura para vocês. Amém? É bênção? Esse livro foi lançado agora. Na verdade, eu já tinha ele digital há algum tempo. Eu já estava lendo ele antes de comprar ele. Então, foi lançado agora pela editora Rema, amados. É muito bom. Bem fininho, você lê bem rapidinho, viu? David Emig, Conhecendo o Pai. Muito bom, amados. Vale a pena. Se você puder, eu acho que lá na editora não, na livraria do Rema, lá em Jaguaribe, eu creio que tem. Patrícia tinha comprado alguns desses. Vale a pena você ler esse livro. Vai te despertar a conhecer mais coisas, a entender mais coisas acerca do teu relacionamento de Deus como Pai. Amém? Então fica a dica para vocês. Eu gostaria de trazer, amados, um dado bem interessante que eu vi, comprovado pela ciência, acerca dessas coisas de confissão, de estar repetindo, de estar ouvindo aquela mesma verdade várias vezes. Sabe, amados, para você colocar uma verdade dentro de você. Eu não estou falando para você ter um entendimento vago, tá certo? Mas para que essa verdade seja vida dentro de você, você tem que ouvi-la pelo menos 7 vezes. Agora, olha só. Se há uma informação errada dentro de você, para que você tire essa informação errada e coloque a informação correta, você vai ter que ouvir a informação correta pelo menos 17 vezes. Já pensou isso? Para botar já dá trabalho, pelo menos 7 vezes. Para tirar, amados, dá muito mais trabalho ainda. Então, amados, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor por meio da sua palavra. Amém? Por isso, amados, Jesus nos diz, se vós, no Evangelho de João, no capítulo 8, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas preste atenção, amados, há uma condição. Se permaneceres na minha palavra. É só permanecendo na palavra, ligado nesta palavra. E permanecer na palavra, amados, ela tem a conotação de você viver aquilo que você está ouvindo, viver aquilo que você está sendo ensinado. Então, quando você permanece nessa palavra, praticando e vivendo esta palavra, é que de fato você é chamado de discípulo, de filho de Deus. E a palavra vai te libertar naquela área que você está precisando. Nós dizemos comumente, até porque esse é um trecho bastante conhecido aqui no nosso ministério, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é permanecendo na palavra, amados, que essa verdade vai te libertar. Amém? O apóstolo Paulo, amados, também fala acerca disso, dessa questão de estarmos firmes na palavra, quando ele diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você vai renovar seu entendimento permanecendo nesta palavra. Amém? Então, amados, gostaria de colocar 3 pontos aqui, que é sobre isso, na verdade, que vamos conversar mais esta noite. E eu te pergunto,
Você sabe qual a diferença entre ser criatura de Deus e filho de Deus? Será que todos os homens, a humanidade em geral, são filhos de Deus? Será que todos, ou a humanidade inteira, digamos assim, são irmãos? Nós não costumamos ouvir acerca disso. E eu te digo, amado, se você tem uma informação vaga acerca dessas coisas, é porque essa verdade ainda não está arraigada dentro de você. Amém? Mas é pela permanência na palavra que ela vai ficar. Então vamos ver algumas coisas acerca de criatura de Deus e depois acerca de filho de Deus, para entendermos essas verdades. Então, amados, nós sabemos que quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e semelhança, conhecemos acerca disso. E Deus criou o homem, amados, para ter comunhão com ele. E Adão vivia lá no paraíso, em uma perfeita comunhão no Pai, até que pecou. Até que o pecado entrou e algo aconteceu. E aquela relação de pai e filho foi mudada. Algo aconteceu, amados, que Deus não tinha mais uma relação de pai e filho com Adão, porque o pecado entrou. Então, amados, é importante entendermos que quando o homem pecou e perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a paternidade. Por isso, amados, que desde então Deus elaborou um grandioso e poderoso plano de salvação para resgatar o homem, aquela condição de paternidade que ele tinha antes de pecar. Aquela relação de comunhão que ele tinha com Adão antes. Amém? Entender isso, amados, é vida para nós. Entender que é essa relação que o nosso Pai deseja ter conosco. Uma relação íntima conosco. Uma relação, amados, de pai e de filho, e não de criador e de criatura. Amém? Embora sejamos criação dele. Mas a relação que ele deseja conosco é de pai e de filho. Amém? Então ouvimos muito pessoas falando acerca da paternidade de Deus e acerca da fraternidade entre os irmãos. Eu sei que vocês já ouviram acerca disso, não é verdade? Quem já ouviu acerca disso? E eu pergunto, Deus é pai de todos? Todos os homens em toda a terra são irmãos? Você entende isso, não é verdade? Glória a Deus. Porque sabe por que você entende? Porque o Espírito de Deus está dentro de você. E esse Espírito clama dentro de você, dizendo: Abba, Pai. Esse Espírito, amados, que está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, ele nos traz esse entendimento e essa convicção que somos filhos de Deus. Ele está o tempo todo clamando. Mas essa expressão Abba Pai só tem 3 vezes na Bíblia. Depois nós vamos ver um pouco acerca disso. Mas agora abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Vamos entender aqui, amados, que todos não são filhos de Deus. O apóstolo Paulo, antes de você ler aí Romanos, antes de você ler Efésios, não precisa abrir, tá certo? Mas Paulo fala na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 5, ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, visto que todos pecaram. Mas esse pecado está falando da natureza de Satanás, que entrou no homem por causa do pecado da desobediência. E essa natureza pecaminosa passou a toda a humanidade. Por isso, amado, Jesus precisou vir para mudar esse quadro, para mudar essa condição de natureza do homem. Amém? Então, aqui em Efésios, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles
todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Amém? Então, essa era a natureza do homem, é a natureza do homem sem Deus. Amém? Aquele homem que ainda não nasceu de novo, que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, amados, dizer que todos são filhos de Deus não é uma verdade. Dizer que todos são irmãos porque são filhos de Deus não é verdade. Amém? Abre agora no Evangelho de João, no capítulo 8. Vamos ver o que Jesus disse aqui. Só ele tem autoridade para dizer o que ele disse aqui, amados. Embora isso seja uma verdade, não cabe a nós dizermos isso. Capítulo 8, a partir do verso 31. Jesus conversando aqui com seus discípulos. Eu não vou ler todo o trecho, porque eu quero ler um trechinho maior. Mas no verso 31, Jesus diz aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amados, porque Jesus disse isso, os discípulos começaram a questioná-los e a levantar coisas contra Jesus, porque ele disse que seriam meus discípulos. E ele, não, nós temos por pai Abraão, e começa a questionar Jesus aqui acerca de várias coisas. Mas vamos pular para o verso 39. Jesus respondendo a eles diz: nosso pai, responderam eles, perdão, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se fosses filhos de Abraão, praticaria as obras de Abraão, mas procurais matar-me, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Como é que ele diz que é filho de Abraão se ele não faz pelo menos aquilo que ele fazia? Mas eles estavam tentando matar Jesus, porque Jesus estava dizendo que era o filho de Deus. Verso 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. De quem ele está falando aqui? Do diabo. Certamente não é de Deus. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Olha o pensamento do homem sem Deus como é. Acham que todos são filhos de Deus. Mas olha o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós permaneceis no vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Amém? Então Jesus disse claramente e diretamente para eles: vocês são filhos do diabo. Amém? Isso é uma verdade, amados. Não podemos sair dizendo às pessoas que elas são filhos do diabo. Não é verdade? Não vamos afastar ninguém de Deus. Jesus ele tinha uma autoridade aqui sobre a vida dele para falar essas coisas. Mas é importante entendermos isso, que todos não são filhos de Deus. Amém? Então, amados, que duas verdades fiquem firmes no nosso coração. Deus é o criador de toda a humanidade, não é verdade? Mas o indivíduo tem de nascer de novo para tornar-se filho de Deus. Amém? Segunda verdade, ele é o Deus de todo mundo, mas é pai apenas do homem da nova criação. Amados, isso é algo essencial para nós, digamos assim, até básico, não é verdade? Todos sabem disso. Mas, amados, muitos não entendem isso. Não temos que sair para as pessoas dizendo: você não é filho de Deus. Mas Jesus, quando ele nos diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, amados, ele nos diz para fazer isso de outro modo. Para falar da salvação, para falar do sacrifício dele na cruz, para falar que as pessoas precisam receber essa salvação.
Então, amados, estamos fazendo isso aqui de outro modo. Amém? Estamos entendendo isso, levando essa condição para aqueles que ainda não têm. Cabe a nós, amados, fazermos isso. A Bíblia diz que até os anjos queriam fazer isso, mas Deus determinou que os seus filhos queriam fazer isso. Reconciliar aquele que está perdido com ele. Amém? Levar o homem à condição de filho novamente. Amados, isso é algo grandioso, poderoso. Amém? Vamos agora no Evangelho de Marcos, volta só um pouquinho, no capítulo 16. Vamos ver o que Jesus disse aqui. Marcos, capítulo 16, verso 15. Justamente nessa passagem que eu falei do ide, Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? Interessante isso. Sabe que o evangelho de Marcos é o único que fala assim, desse modo? Sabe que Jesus poderia ter dito: vá e pegue o evangelho a todos os meus filhos. Então, amados, isso desfaz o pensamento de dizer que toda a humanidade é filho de Deus. Ele diz: pregue o evangelho a toda criatura, a toda criação de Deus. Para quê? Para que aí sim, quando ele receber esse evangelho, quando ele receber a salvação, quando ele nascer de novo, ele entre na condição de filho. Amém? Então, amados, quando Marcos aqui utilizou essa palavra, na verdade, ele estava utilizando uma figura de linguagem, como conhecemos aqui no nosso português, uma metonímia. Ele estava falando criatura para se referir a toda a humanidade. Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, quando falamos, deixa eu ver, Palácio do Planalto, por exemplo, utilizamos isso, estou falando isso porque é o que eu mais estudei, acho que eu me lembrei agora, Palácio do Planalto. Então, quando utilizamos essa referência, para se referir ao governo do Brasil, porque sabemos que o governo do Brasil, né, o gabinete da presidente, está lá no Palácio do Planalto. Então, quando eu quero me referir a governo, eu falo Palácio do Planalto. Então, quando Marcos aqui estava querendo se referir a essa humanidade toda que ainda não tinha salvação, ele utilizou criatura. Amém? Então, é interessante entendermos isso. Mas o Evangelho de Marcos foi escrito para cristãos não judeus, especialmente os romanos. Daí nós entendemos também por que ele falou ou utilizou esta palavra. Isso era algo, amados, diferente, difícil, digamos assim, de entender para aqueles que não eram judeus. Principalmente para aqueles porque os judeus eram aqueles que eram ditos povo de Deus. Então, tudo era exclusivamente para eles, para os judeus. Fora disso, não tinham direito a nada. É tanto que o próprio apóstolo Pedro, amado, teve que ter uma revelação. Deus teve que dar uma visão poderosa para ele, para poder ele ir levar esse evangelho para aqueles que não eram judeus. Então, amados, é importante entendermos isso. Deus, quando nos disse o ide para você e para mim, amados, foi para levar esse evangelho, amados, a toda a criação, a todos aqueles, a toda criatura de Deus, para que eles se tornem filhos de Deus. Amém? Na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, não precisa vocês abrirem, no capítulo 5, verso 17, é uma passagem também, um verso também bastante conhecido, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas às vezes escutamos tanto isso, ouvimos tanto essa passagem, que às vezes não paramos para refletir quantas revelações, quanta coisa há aqui dentro. Sabe, dizer que tudo já passou. Sabe que isso é difícil para alguns filhos de Deus entenderem isso? Entenderem que de fato ele foi feito nova criatura. Mas sabe por que é difícil de entender isso? Porque algo foi feito, amados, novo dentro de você.
Aparentemente, você continuou o mesmo. O seu modo de falar continuou o mesmo. Fisicamente, você continuou o mesmo. Até o seu modo de pensar continuou o mesmo. Mas por dentro, amados, você foi feito nova criatura. E a partir de então, começa um processo em nossa vida. Para que, de fato, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir se amolde a essa nova criação. A esse milagre grandioso de Deus que aconteceu por dentro. Amém? Então, amados, as coisas velhas passaram. E por que que muitas vezes pessoas estão presas àquilo ali? Porque ainda não conheceram a verdade. Porque o entendimento de que de fato eles são nova criatura ainda não chegou ao coração. E porque também o diabo faz questão de ficar lhe mostrando as coisas do velho homem para que você fique preso a elas e não avance nas coisas de Deus. Amém? Abre agora, amados, no Evangelho de João, volta um pouquinho, no capítulo 1. Então vamos ver agora algumas coisas relacionadas a ser filho de Deus. Amados, Deus é o teu Pai. Você é filho de Deus. Sabe que há algo grandioso nisso? Mas Ele é o teu Pai. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que sempre existiu, de eternidade a eternidade. Aquele que é o dono do ouro e da prata. Ele é o teu Pai. Sabe, amados, não vai ter falta de nada na nossa vida. Quando entendemos que esse Deus, Ele é o meu Pai. Quando olharmos para Ele como Pai e não unicamente como Deus. Aleluia. João, capítulo 1, verso 12. Diz assim: Mas a todos o que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Quem recebeu esse poder? Aqueles que creram. Mas unicamente esses. Aqueles que creram. Agora veja o que ele diz. Aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o quê? O poder. Aleluia! O poder de ser filho de Deus. Amado, ser filho não é só um título. Há algo poderoso por trás disso. E o povo de Deus precisa entender, amados, que esse título que foi lhe dado, amados, é algo poderoso. Você recebeu o poder de ser filho de Deus. Amados, isso não é pouca coisa, não. Deveríamos estar vibrando com isso. Porque Ele deu o poder de você se tornar filho. Aleluia! Eu vou ler essa mesma passagem na Bíblia, a mensagem, que nos traz mais clareza com relação a isso. Diz assim: os que acreditaram que ele era o que afirmava ser e que fez o que disse ter feito, ele fez deles seu povo e seus filhos. Amém? Aqueles, amados, que tiveram entendimento que de fato ele é o que é. Que ele fez, amados, exatamente isso. Aquilo que aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam circulando Jesus enquanto ele estava aqui na terra, não entendiam quando ele falava acerca dessas coisas. E começava a blasfemar contra ele, a julgá-lo e a criticá-lo, e a acusá-lo, e a querer condená-lo por causa disso. Porque eles não entendiam isso que Jesus estava dizendo. Amém? Mas nós entendemos. Então, amados, no novo nascimento, nosso espírito é que é recriado. Esse milagre aconteceu por dentro. É o teu espírito, amados, que se tornou filho de Deus. Amém? O milagre aconteceu por dentro. Então, é importante também, amados, entendermos a questão da aliança. Sabe que muita gente não tem esse entendimento de fato de quem é Deus e começa a ver Deus como aquele Deus carrasco, aquele Deus de ira, aquele Deus que julga, aquele Deus que faz isso ou que faz aquilo, porque não entende as alianças que Deus estabeleceu com o homem.
É uma das matérias, amados, que eu mais gosto no Rema, essa de aliança de sangue, caráter de Deus. Porque nos traz, amados, uma consciência muito poderosa. Entender a aliança, amados, é algo poderoso demais para as nossas vidas. Não tem, amados, um filho de Deus que tem um entendimento, a revelação por dentro da aliança que você está firmada que anda do mesmo jeito que andava. A partir do momento que a revelação chegar até você, você vai andar diferente. Não tem como, não tem como. Eita, bati aqui. Não foi nada não. Então, amados, precisamos entender duas coisas essenciais. Debaixo da velha aliança, o povo era servo. Mas debaixo da nova aliança se tornou filho de Deus. Amém? Isso é fundamental, amados, entender. Porque entender isso, amados, é entender todo o sacrifício de Jesus na cruz. É entender porque ele precisou vir e porque ele sofreu tanto, amados. Passou tanto tempo aqui na terra. Você pode pensar que foi rápido, mas 30 e poucos anos é muito tempo. Aqui sofrendo, sendo injuriado, sendo caluniado por nós, para que entendêssemos e que recebêssemos, amados, essa nova condição de filho. Há pessoas, amados, que não entendem essa aliança que Deus estabeleceu. E por isso elas começam a ver, existem dois tipos de Deus. Na antiga aliança era um Deus de ira, um Deus de vingança, um Deus de guerra, não é assim? Mas na nova aliança não, é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Mas não é assim, é um Deus só. É um único Deus. É um único Deus, ele não mudou. Sabe que Jesus é Deus? E a Bíblia diz que ele não muda. Ele é o mesmo desde o começo, desde o princípio. Desde antes do homem existir, ele é o mesmo. Ele não mudou. Agora, amados, ele estabeleceu alianças diferentes com o homem. E por causa dessa condição, desta aliança, amados, os homens passaram a ver Deus diferente. Por não entenderem determinadas coisas. A antiga aliança, amados, foi estabelecida na lei. E a lei foi estabelecida por causa do pecado. Para que o pecado fosse controlado. Para que Deus pudesse se mover no meio do povo dele. Até que uma nova e superior aliança fosse estabelecida. Amém? Então é importante, amados, entender que Deus é um só e que ele não mudou. Sabe, amados, no jardim do Éden, quando aconteceu o pecado de Adão, quando aconteceu aquela condição na vida de Adão em que ele precisou ser expulso do jardim, amados, não foi Deus que mudou, mas foi Adão que mudou. Foi o homem que mudou. Mas porque pessoas entendem, não, Deus é um Deus duro. Porque expulsou Adão, já ouviram alguém falar isso? Porque expulsou, não precisava ter expulsado Adão do jardim do Éden. Quer dizer, falta de entendimento acerca de quem é Deus. Então, amados, o que aconteceu? Adão quebrou a aliança que ele tinha com Deus. Mas Deus, amados, é tão bom que imediatamente ele começou a estabelecer um novo plano para resgatar o homem dessa condição. Amém? Então, amados, a antiga aliança foi estabelecida debaixo da lei. E havia uma penalidade a ser paga. E Jesus veio justamente para pagar essa penalidade em nosso lugar. Uma penalidade, amados, que era para ter sido o homem para ter pago. Mas Jesus veio pagar em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Sabe um livro muito bom que vocês podem ler, amados, que eu gosto mais desse livro? É Identificação, de A.W. Kenyon. Ele traz aí uma visão e um entendimento muito amplo e muito profundo acerca dessa identificação de Cristo conosco. Amém? Traz muita revelação acerca disso. Então, amados, não servimos a um Deus diferente daquele Deus da antiga aliança. É o mesmo Deus. A diferença, amados, é que hoje estamos firmados em uma superior aliança. Sabe, amados, Jesus ele veio revelar o Pai. Jesus veio à Terra, amados, digamos assim, com dois propósitos, basicamente. Né? Ele veio redimir a humanidade. Isso inclui, amados, que ele veio quebrar o poder do pecado sobre o homem e estabelecer uma nova e superior aliança com o homem. Mas ele veio também, amados, revelar
Deus. Porque o homem estava com uma visão distorcida do Pai. O homem estava vendo Deus como um Deus carrasco, como um Deus duro. E Deus veio revelar Deus como um Deus de amor. Ele era o próprio Deus em pessoa andando aqui na terra. E mostrando, amados, como ele sempre nos amou. Desde o princípio. Foi isso que Jesus estava mostrando, quando ele estava o tempo todo falando do Pai ali nos evangelhos. Ele estava mostrando que Deus não mudou e que ele era o mesmo. E que tudo que ele fez foi por amor aos seus filhos. Amém? Então, amados, na antiga aliança, eles tinham Deus como um Deus muito distante. E Deus veio, e Jesus veio nos revelar um Deus muito próximo. Um Deus, amados, que veio habitar dentro de nós. Um Deus que se tornou o nosso Pai. Deixa eu perguntar algo aqui para vocês. Vocês já viram, vocês costumam, na verdade, ouvir alguém dizer, isso pode ser da vontade de Jesus. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Vocês também já ouviram pessoas dizer isso é da vontade de Deus? Não é mais comum ver falando da vontade de Deus do que da vontade de Jesus? E por que isso? Até, amados, com muitas desgraças que acontecem, o povo, não, é porque é a vontade de Deus. É porque ele está trazendo um ensinamento acerca disso. Não é assim que falam? Mas não falam muito isso com relação a Jesus. Porque, amados, as pessoas não têm o entendimento que Deus, Pai e o Filho e o Espírito Santo são um. Sabe, aqui tem algum advogado? Não, né? Vinícius não veio hoje. Pastor Vinícius não veio hoje. Ia pedir ajuda dele com relação a isso. Sabe, existe uma cláusula de exclusão em alguns contratos que é chamado ato de Deus. Já ouviram falar disso? Hoje em dia mudaram mais o nome com relação a isso, e geralmente é chamado ato da natureza ou desastres naturais, digamos assim. Mas era chamado, amados, de ato de Deus. Isso, amados, dá uma ideia do pensamento que o homem tem de Deus. Geralmente, muito usado também em seguro para viagem, por exemplo. Né? Aí você vai vendo no seguro o que é que inclui, e lá embaixo tinha. Hoje em dia já mudou mais o nome, mas tinha muito isso. Ato de Deus. E o que era isso? Amados, tudo que fosse colocado ou classificado como desastres naturais, né? Terremotos, furacões, coisas desse tipo assim, estava incluída ali. Então, o seguro, amados, não ia cobrir nada que tivesse relacionado àquilo ali. Então, se acontecesse uma inundação, por exemplo, você perdesse tudo que você tinha levado, o seguro não ia cobrir, porque ali era um ato de Deus. Sabe o que esse ato de Deus também incluía, amados? Epidemias, doenças, enfermidades assim, pestes desse tipo. Então, esse é o entendimento, amados, que o mundo tem de Deus. É triste saber disso, amados. É triste saber que aquele Deus que Jesus veio revelar, um Deus amoroso, um Deus de amor, um Deus bom, um Deus justo, amados, um Deus zeloso pelas nossas vidas, o mundo não conhece esse Deus, mas conhece aquele Deus de ira, aquele Deus de guerra, aquele Deus de justiça, aquele Deus que diz olho por olho, dedo por dentro. Isso é a lei que dizia, não era o Pai. Amém? A lei foi estabelecida para refrear o pecado. Abra suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 1. Aleluia. Hebreus 1. Diz assim, verso 3. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sujeitando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Então, mas ele diz aqui que o Filho é a expressão exata da glória de Deus.
Mas é difícil para as pessoas entenderem isso. Ver Jesus como Pai. Sabe que certa vez Jesus disse para os discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Mas, amados, os discípulos não entendiam isso. Ou não tinham revelação por dentro acerca disso. Daquilo que Jesus estava dizendo. Vamos agora no Evangelho de João, no capítulo 14. Os discípulos, amados, vamos ver aqui que os discípulos tinham dificuldade em entender acerca dessas coisas que Jesus estava revelando. João 14, verso 6. A partir do verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecerias a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isto nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizeis, mostra-me o Pai? Amados, eu quando estava estudando acerca dessas coisas, quando eu li essa palavra, isso chegou para mim com uma luz que eu nunca tinha visto. Com entendimento que eu nunca tinha tido. Não é nenhuma revelação que eu possa trazer algo aqui diferente para vocês. Mas é um entendimento muito maior, amados, que chegou dentro de mim. Você já parou para pensar, amados, quantas pessoas que já estão andando com o Senhor? Há quantos anos que se converteram? Há 20, 30 anos, 40 anos, eu não sei. E ainda não conhecem a Deus? Mas eu tive uma dor tão grande dentro de mim quando eu li essa passagem, que eu chorei bastante por causa disso. Porque eu tive um entendimento, eu vi além da letra aqui, digamos assim. Sabe, amados, isso é algo muito profundo que Jesus disse aqui. Há quanto tempo estás comigo e ainda não me conheces? Sabe, amados, isso deve nos levar a olhar para as nossas vidas e refletir. Que relacionamento temos tido com o Pai? Como tem sido a nossa comunhão com Ele? Como eu já havia falado, será que o nosso relacionamento tem sido de criador, criatura, ou de pai e filho? Porque Jesus veio nos revelar esse Pai, amados, para que possamos ter essa comunhão com Ele, para que possamos andar com Ele, amados, como um amigo, como um pai, como aquele que está sempre presente no nosso dia a dia, sempre ao nosso lado. Amém? Aleluia. Mas eu lhe pergunto, quando conhecemos a Deus? Você poderia até pensar, eu conheci a Deus no momento que eu nasci de novo. E eu posso lhe dizer, amados, não foi bem assim. No momento que você nasceu de novo, você foi introduzido a Deus. Certo? O milagre aconteceu dentro de você, você se tornou filho de Deus. Mas conhecer a Deus, amados, assim como nós estamos conversando, assim como Jesus falou, é algo muito mais profundo. Isso requer uma caminhada com o Senhor, uma comunhão com Ele, uma intimidade com Ele, um dia a dia com o Senhor. E para isso, amados, precisamos duas coisas básicas e essenciais que deve ter na vida de todo filho de Deus: comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito. Amém? Em oração. Isso é essencial, amados, para que possamos crescer nisso. Amados, sabe que Deus deseja isso? Uma comunhão muito maior conosco, uma intimidade muito maior conosco. E Ele está lá, sempre pronto, não depende dele. Mas às vezes nos envolvemos tanto no dia a dia, nas correrias, nas coisas que temos para fazer a cada dia, amados, que às vezes dedicamos tão pouco tempo para o Senhor, tão pouco tempo para estar com Ele, tão pouco tempo para estar com a Sua palavra. E isso, amados, é essencial em nossas vidas. Eu desejo de todo coração que isso seja despertado numa intensidade muito maior em seus corações. Que você, amado, saia daqui desejando
muito mais um tempo de comunhão com o Senhor. E você se esforçando para isso. Tem uma coisa que às vezes Alexandre me questiona acerca disso e eu costumo sempre falar para ele. Amados, quando de fato queremos alguma coisa, nós fazemos algo com relação a isso. Quando julgamos algo importante, nós priorizamos isso. Isso é uma verdade. Que você crê ou não, concorda ou não, mas é uma verdade. Se você julgar algo importante, amados, você vai fazer alguma coisa para isso aí. Se você julgar importante, amados, a partir de hoje, eu vou desenvolver um tempo maior de comunhão com o Senhor. Se você já tem feito, amados, glória a Deus, tente intensificar isso mais. Se você acha que ainda não está num nível tão bom, amados, sabe de uma coisa? O Espírito Santo é o teu ajudador. Pede ajuda a Ele. Você vai ver como Ele vai te ensinar a organizar o teu dia. A você saber selecionar tempo do teu dia para todas as coisas. E aí você vai ter tempo mais para o Senhor. Às vezes, amado, tentamos fazer as coisas tão na nossa força e acabamos nos frustrando. Porque, amados, não é na nossa força. Sabe, o Espírito Santo foi dado para ser o nosso ajudador. Quando pedimos isso para Ele, amados, Ele faz. Amém? Então faz isso. Pede para Ele para você ver como vai ser. Pede a Ele para te ajudar, para te ensinar a como você organizar o teu dia, para que você possa ter mais momentos assim com o Senhor. Entenda, amados, isso é essencial na vida de todo filho de Deus. E Deus, amados, anseia por isso. Por mais momentos de comunhão com seus filhos. Sabe, amados, Deus se importa conosco. Não como um corpo geral, mas com a sua vida particularmente. Eu posso, amados, até conhecer cada um de vocês aqui. Mas eu não tenho um entendimento ou um conhecimento tão grande acerca. Mesmo de Alexandre, que é o meu marido. Eu não o conheço como Deus o conhece. Mas Deus te conhece, amados, na tua intimidade. E Ele deseja, amados, de todo coração, se envolver mais contigo. E que você se envolva mais com Ele. Mas você vai ver que se você fizer isso, o teu dia a dia vai ser muito mais fácil. Aquelas coisas que te sufocavam não vão te sufocar mais. Você vai fazer, amados, tudo numa leveza, numa facilidade, numa tranquilidade tão grande, porque você vai ver tudo diferente. Porque a comunhão com o teu Pai vai te trazer esse entendimento, vai te trazer essa visão, vai te trazer revelações. Amém? Aleluia. Deixa eu te falar algo, amados, que é bem interessante. E isso eu vi aqui nesse livro. Esse livro mais não fala tanto dessa comunhão de pai e filho, não. Mas fala mais acerca, realmente, como o título diz, de conhecer o Pai. Mas ele disse aqui algo bem interessante e que eu trouxe aqui para vocês. David Hemming diz, se você conhece Deus apenas como Deus, ele está bem distante de você. Agora preste atenção. Aquelas pessoas que têm um relacionamento de Deus ou conhecem somente como Deus, elas começam a olhar para Deus, elas sabem que Deus é o Deus de todo poder, que Deus é aquele que cura, que Deus é aquele que supre, que Deus é que faz por você, é que traz para você, é que muda as situações, é que faz milagre, é que ressuscita. Ele sabe de todas essas coisas. Mas sabe o que é que eles acabam dizendo? Por verem Deus só como um Deus. Não, mas Deus, Ele é muito ocupado. Ele não vai ter tempo para mim. Eles estão vendo, amados, a Deus como um Deus bem distante. Assim como os homens viam a Deus na antiga aliança. Eles não tinham acesso à presença do Pai como nós temos. Bem sabemos, quem já estudou acerca disso sabe, que a presença de Deus estava restrita a um lugar. E só um homem, um sumo sacerdote, podia entrar lá. Então é assim que eles veem Deus, como um Deus tão distante. Eles veem Deus como um Deus que pode todas as coisas, mas que não vai fazer por você. Agora, se você conhece a Deus como Pai, amado, Ele vai estar bem perto de você. E aí você vai entender que em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação na tua vida, amados, o Deus Todo-Poderoso jamais, jamais vai te abandonar. Amém?
Sabe, mais uma vez eu vi um testemunho de um primo de Alexandre, quando ele sofreu um acidente de carro, e foi um acidente muito sério. Como é o nome dele? George, é? George. Pronto, já faz algum tempo isso. Então ele vinha de moto, era? Ele vinha de moto, amados, e ele bateu com um caminhão, e ele ficou embaixo desse caminhão, quase totalmente quebrado. Quase todas as partes do corpo dele foi quebrada ali. Ele ficou numa situação, braço, perna, costela, tudo quebrado. E ele depois contando como ele foi, como ele estava se sentindo. Ele disse que quando ele estava ali, embaixo daquele caminhão, a sensação que ele sentia era como se ele tivesse na beira de um açude, sentindo aquela brisa bem fresca sobre ele. Não é interessante isso? Pessoa todo quebrada. O mínimo que poderia estar é se acabando de dor ali, ou desmaiado de tanta dor. Mas ele estava consciente, ele estava tranquilo, ele estava em paz e ele estava com uma sensação de alegria. Ele se recuperou depois e ele contou o testemunho dele em muitos cantos. E Deus, amados, alcançou ele ali, embaixo daquele caminhão. Ele não era filho de Deus ainda, mas ele se tornou ali. Ele já havia sido evangelizado constantemente. Ele sabia de tudo que ele tinha de fazer. Naquele momento no caminhão foi que ele nasceu de novo. E essa foi a sensação que ele teve. De estar como se estivesse na beira de um açude. Ele falou açude porque ele é do interior, não tem mar não. Então era essa sensação de tranquilidade, sabe? De sossego, de estar bem. Sabe, amados, e é exatamente assim que Deus deseja que andemos sempre. Sabe? Nessa paz, nessa tranquilidade, nesse sossego, com essa brisa. Sabe, quando eu nasci de novo, eu já contei isso aqui, Deus me alcançou pela palavra. Eu não tinha sido evangelizada. Mas uma certa madrugada, eu estava numa fase difícil, eu era bem novinha, acho que eu tinha 18 anos, 19 anos, não sei. Mas eu já tinha meus filhos. Um dia desse. Não faz tanto tempo assim, não. Então, a gente estava numa fase assim bem difícil, até porque eu era muito nova. E a gente estava numa fase assim meio difícil no casamento. E numa certa madrugada, amados, eu estava muito angustiada, estava chorando bastante. E eu liguei a televisão e Deus me alcançou, amados, pela palavra. Eu vi simplesmente, não vi nem ninguém falando alguma coisa, mas eu vi só o texto da palavra de Deus escrito. Ele dizia: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas eu entreguei minha vida ali ao Senhor. E nesse momento, amados, uma alegria sobrenatural veio sobre a minha vida. Nesse momento, amados, eu tentei desligar depois a televisão, não consegui. Às vezes as pessoas perguntavam, mas foi a pilha? Não, não foi a pilha, não. No outro dia funcionava perfeitamente o controle. Mas naquele momento nada funcionava, nem a televisão não desligava. E ficou aquela mensagem na tela, na televisão. E eu me alegrei, amados, eu fiquei tão feliz. E de fato eu fiquei tão leve naquele momento. Eu não dormi naquela noite toda. E eu amanheci o dia. E quando amanheceu o dia, eu acordei Alexandre e fui contar isso para ele. Amados, eu não parava de rir o tempo todo. Eu não entendia de fato o que tinha acontecido, a grandiosidade do que tinha acontecido comigo. Depois, posteriormente, foi que eu entendi acerca disso. Mas eu nasci de novo ali, amados. E Deus deseja, amados, que nós possamos viver assim. Porque Ele já levou o nosso fardo. Então temos que andar, amados, nessa leveza, nessa paz, nessa alegria. E só andamos assim, amados, quando olhamos para Ele. Amém? Aleluia. Só para finalizar aqui. Abre no livro de Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 4. Aleluia. Gálatas, capítulo 4. Somos, amados, filhos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A partir do verso 4, amém? Gálatas 4, 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim
de que recebêssemos a adoção de filho. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Aleluia! Amém? Então o Espírito está clamando dentro de nós, Abba, Pai. Está clamando, amados, para que você tenha um relacionamento mais íntimo com o teu Pai. Amém? Para que você de fato o veja, o entenda como um pai amoroso, como um pai zeloso, como um pai, amados, que já prometeu na tua palavra, na sua palavra, que nada, absolutamente nada vai nos faltar. Amados, ele diz para nós, cuida das minhas coisas, que eu cuido das tuas. Aleluia! Isso é poderoso, não é verdade? Amados, eu já provei disso muitas vezes na minha vida. Enquanto eu estou cuidando das coisas do Senhor, amados, as coisas chegam até mim. Aquilo que eu precisava, amados, Deus traz para mim. E eu nem tinha pedido para Ele. Porque um pai, amados, sabe do que o seu filho precisa. Um pai, amado, sabe do desejo do coração do filho. Um pai, amado, sabe aquilo que o filho está ansiando, desejando de todo o coração. E porque ele te ama, amados, ele traz para você. Amém? Aleluia. Esse vocábulo, amados, Abba, Pai, é uma forma carinhosa e respeitosa da expressão papai. Não é interessante? É uma forma carinhosa de você dizer. Geralmente, às vezes você diz pai. Eu fui criada assim porque foi o costume lá em casa, todo mundo falava pai. Mas eu acho muito mais bonito e eu ensinei os meus filhos a dizer papai e mamãe. Eu acho mais carinhoso, mais bonito falar assim. Então eles falaram assim, mas eu nunca consegui falar assim com meu pai. E sabe, amados, essa expressão pai era usado como uma forma de intimidade e de honra pelas crianças judias. Intimidade, mas também de honra. Então, quando estava clamando Abba, Pai, amado, também estava demonstrando isso. Eu tenho uma lembrança, amados, de algo com meu pai. Meu pai já faleceu, mas quando ele estava vivo, assim, ele sempre bebeu bastante. Eu nunca tive tanto um relacionamento assim com ele, muito consciente, digamos assim, porque ele sempre estava bêbado, quase sempre bêbado. Mas eu tenho boas lembranças acerca dele, de quando eu era criança e das coisas assim que ele fazia. E eu lembro de uma vez que eu peguei uma revista e tinha assim, como ganhar sua calói. Calói, bicicleta, sabe, né? Meio antigo isso. Então tinha vários recortezinhos nessa revista para você ensinando a criança a recortar aquilo ali tudinho e colocar no guarda-roupa do pai, nas coisas do pai tudinho, né? Uma forma de indiretamente estar pedindo ao pai pela sua bicicleta, né? Então eu fiz isso, peguei, recortei esses negocinhos tudinho, eu quero a minha calói, mas aí o detalhe, né? Que eu não poderia deixar de dizer, tinha que ser rosa, de cestinha. Então eu botei o detalhe que eu queria a bicicleta. E botei tudo lá. Né? E eu me lembro, amados, quando eu ganhei essa bicicleta. Um certo dia eu acordei e meu pai tinha colocado essa bicicleta assim no meu quarto. E quando eu acordei foi a primeira coisa que eu vi, foi essa bicicleta. E eu me alegrei muito com isso. Mas sabe uma coisa que me marcou mais do que isso? Era algo que eu desejava muito, eu me alegrei muito com isso e fiquei muito feliz. Mas a coisa que mais me marcou foi quando eu olhei e meu pai estava na porta do quarto. Eu acho que ele estava mais feliz do que eu. Sabe, um pai, amado, se alegra quando ele realiza o desejo de um coração de um filho. Ele ficou muito feliz e ele dizia para todo mundo isso. Eu acho que ele estava muito mais feliz do que eu por ter me dado isso, por ter realizado o desejo do meu coração. É assim que Deus faz. É assim que Deus, amados, deseja realizar o coração, os desejos do teu coração. E Ele vai fazer isso, amados. Busca a Deus mais intensamente. E você vai desfrutar, amados, de coisas tão grandiosas com o Senhor. Um louvor, por favor. Você vai desfrutar, amados, de um tempo precioso na presença do Senhor. E você vai ver as coisas chegando até você. E eu não falo só de coisas materiais, não. Isso também é bom e precisamos.
Mas eu falo, amados, de coisas que você não pode nem imaginar que Deus pode trazer para você. E sabe o que mais? De lugares que Ele vai te levar. De coisas, amados, que Ele vai fazer por meio da tua vida. Amados, se dispõe a ser usada pelo Senhor. Se dispõe a querer ser uma participante da obra de Deus. A querer fazer muito mais coisas para o Senhor. Mas não vai ter uma alegria maior do que quando um dia estivermos na glória com o Senhor. E sabermos que aquelas coisas que fizemos enquanto estávamos aqui na terra teve um peso de glória tão grande. Gerou um fruto para a eternidade. Sabe, às vezes um pouquinho de tempo que perdemos com uma coisa poderia ser um tempinho investido na vida de uma pessoa. Às vezes vem lembranças para você de uma pessoa. Não perde tempo, comece a orar por essa pessoa. Você também está investindo na vida dela. Você pode até pensar, mas eu não sei ministrar aí na frente. Mas não tem de ser assim. Talvez você não tenha nem que ministrar diretamente para alguém, mas você pode contribuir muito com o reino de Deus. Você pode orar, você pode plantar na vida de alguém. Esse projeto que o pastor estava falando é uma oportunidade de você investir na vida de alguém, de uma vida ser alcançada pelo Senhor. Se dispõe, amados. Se dispõe, porque o Senhor deseja isso. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Guarda isso no teu coração. A intimidade com Deus, amados, é que vai nos levar a lugares altos com o Senhor. A intimidade com Deus. Não tem como alcançarmos grandes coisas no Senhor se não investirmos tempo nisso. Amém? Deus está pronto, amados, para fazer, para nos usar. Mas precisamos nos disponibilizar e estar prontos para isso. Amém? Vamos àquele louvor do primeiro, do Pai? Aleluia.